A gente está na reta final do filme Malas Artes. Aqui na equipe de arte a gente vai entregar duas peças, um prólogo e a sequência de créditos. Ambos são sequências de animação. O prólogo serve para apresentar o filme, dar uma introduzida. Ela é diferente de uma abertura, né? Na abertura, geralmente, você tem só um título assinando. E no prólogo, no caso do Malas Artes, serve para apresentar um pouco de alguns personagens que são bem importantes no filme e o porquê eles vão tomar certas decisões. O processo de criação ele foi bem misturado. A gente decidiu que o mais eficiente seria misturar várias técnicas, né? A gente começou numa ideia de animação bem tradicional, animação frame a frame, pensando em se basear em uma referência de animação de pintura brasileira, na pintura brasileira. Então, pintura a óleo mesmo. A gente foi atrás de referências de artistas brasileiros. A gente chegou no Portinari como uma grande referência. E de primeira eu fiz alguns concepts inspirados nos quadros do Portinari para criar os personagens como eles seriam apresentados no prólogo. Mas para isso a gente entendeu que ia ser melhor a gente poder contar com diversas técnicas, dos talentos que a gente tem aqui no departamento de arte da O2. E aí o Zulo acabou tendo a ideia também da gente fazer uma mesa de desenho, onde todo mundo aqui que desenha faria uma interpretação de como seria o personagem da morte, por exemplo. Então a gente reuniu, deu, sei lá, uns 30 desenhos e depois a gente fez uma seleção do que ficou mais legal, que entrava mais dentro do que a gente imaginava na animação. E aí depois criamos outros concepts em cima do que foi escolhido do personagem. E a partir desses layouts prontos, a gente começou a ver onde a gente podia encaixar cada uma das diversidades que a gente tem aqui dentro. Então foi essa ideia de realmente conseguir entender como cada um poderia contribuir para trabalhar de uma maneira eficiente, sem abrir mão da qualidade. E nesse momento a gente está bem na reta final, acho que tem mais uns 20 dias aí para terminar. Então o que a gente está fazendo? Acertando algumas transições, né? Primeiro a gente trabalha as cenas e para não ficar um corte ou uma fusão, alguma coisa assim, a gente está pensando em transições, por exemplo, sei lá, colocar um primeiro elemento na frente, se é uma vela que descortina e aí mostra outra cena, ou se tem, por exemplo, tem a silhueta de uma paisagem que depois, numa transição, vira o rosto de um personagem. Então são coisas que a gente deixa um pouco mais para o final, mas foram bem pensados na pré, né? Então a gente concebeu todas essas coisas. Que a gente quis trabalhar o prólogo como se fosse um take só, um plano sequência. E foi muito legal porque a gente pensou em várias transições ao longo do prólogo e cada uma dessas transições a gente sentou e fez brainstorm pensando como poderia ser a melhor maneira, exatamente para ter uma diversidade também nessas transições, não ficar sempre no mesmo tipo de transição.